E chegou a hora da nossa última entrevista do Café no Ar especial Eleições. Abrimos esse espaço num dos quadros mais importantes aqui do programa para deixar você, meu amigo telespectador, muito bem informado para votar de forma consciente nessas eleições. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio na presença dos representantes de todos os candidatos. Ricardo Nicolau, do PSD, é o convidado de hoje. E com as imagens da Ponta Negra, a gente começa mais uma entrevista, nessa rodada de entrevista que fazemos aqui no Manhã no Ar com todos os candidatos à Prefeitura de Manaus nessas eleições agora de 2020. E o nosso entrevistado de hoje é Ricardo Nicolau. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço e poder falar com os telespectadores, falar de ideias, falar de propostas, falar do futuro da cidade de Manaus. Hoje a gente encerra a nossa série de entrevistas, o candidato é o último a participar, a ordem de entrevistas foi definida através de um sorteio e o nosso tempo começa a contar a partir desse momento. Serão 30 minutos e durante esse período não podem ser proferidas ofensas contra candidatos adversários. Candidato, o senhor por muitos anos está no parlamento, né? Vereador, 5 vezes deputado estadual, votações muito expressivas inclusive no parlamento estadual. O que foi que ele fez mudar o rumo da trajetória política até então e se lançar para um cargo do executivo? Bem, quando eu entrei na carreira política em 1996 como vereador, e eu sempre tive um desejo muito forte de poder dar a minha parcela de contribuição e transformar vidas, de poder executar, de fazer com que Manaus possa ter um futuro melhor. E graças a Deus a política, mesmo tendo tantas desilusões com a política não me tirou esse desejo e essa vontade de trabalhar e tornar Manaus uma cidade mais justa, mais humana, uma cidade que possa abraçar a todos, sem exceção. No parlamento, nós temos uma competência, a competência de legislar, de fiscalizar e de solicitar, de propor ações que fica a cargo do executivo. Tá? Então, nós decidimos colocar toda a minha experiência de vereador, deputado estadual, a minha experiência na área empresarial, que comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, o Dr. Luiz Fernando, no pronto-socorro e hospital dos acidentados, depois no ProSaúde, diretor da SAMEL, e eu quero poder botar a minha experiência como gestor, como empresário e como político para poder propor mudanças e mudanças efetivas na vida da população da cidade de Manaus. O cargo de prefeito, ele dá a oportunidade de você executar, de você fazer, de levar o benefício à população e é poder fazer e transformar vidas. E é esse o nosso propósito. Candidato, eu quero aproveitar para lhe perguntar, a partir dessa sua trajetória, 5 vezes deputado, gestor na área da saúde privada, mas o senhor é um dos candidatos que declarou menos patrimônio, né? Há um candidato que declarou um pouco menos que o senhor, mas o senhor é um dos que declarou menos aqui no estado do Amazonas. O senhor pode explicar para a gente esse motivo, já que o senhor tem essa atuação como deputado, como gestor também de hospital privado? Lógico, é muito simples essa explicação. A minha declaração de bens como pessoa física, tá? Eu tenho 5 mandatos de deputado estadual, recebo um salário de 18 mil líquido. É um bom salário, mas eu tenho as despesas normais como todo mundo tem. De condomínio, de água, de luz, pagamento de escola, e, enfim, viver. E eu nunca consegui fazer fortuna ou adquirir patrimônio com o salário de deputado. Eu vejo muitas vezes alguns parlamentares ou alguns políticos que sempre foram políticos por toda a sua vida e conseguem formar patrimônio, eu não sei como. Então essa é uma diferença. A pessoa física do Ricardo Nicolau, ela é remunerada pelo salário. Todo o nosso patrimônio, e que graças a Deus, Deus foi muito bom com a minha família, com a empresa da nossa família, todo o nosso patrimônio é no nome da empresa. Então, o Ricardo Nicolau não precisa de patrimônio no nome dele.
Porque eu não pego empréstimo, eu não dou garantia. Tá? A empresa, sim, e foi 100% privado. São mais de 40 anos trabalhando na iniciativa privada e hoje, graças a Deus, nós temos uma empresa reconhecida aqui e fora. Então, todo o patrimônio que nós conseguimos, né, do que a nossa empresa, a nossa família conseguiu, foi através da iniciativa privada e todo esse patrimônio está no nome das empresas que fazem parte do Grupo Samel. O senhor citou a Samel agora e recentemente houve uma decisão da Justiça que lhe proíbe de utilizar o nome da empresa dentro do seu programa eleitoral, isso motivado por conta de denúncias feitas pelos seus concorrentes nesse pleito. Como que o senhor encara essas denúncias, foram várias, né, dos candidatos, de que o senhor estaria usando essa estrutura para se beneficiar politicamente? Olha, eu vejo com naturalidade. Então, todas as candidaturas agora tiveram um alvo. Vamos atacar o Ricardo Nicolau. Essa decisão já foi refeita, tá? Até porque a Samel é uma empresa 100% particular. O pior é aqueles que estão usando a máquina pública em benefício eleitoral. Tá? E a empresa, ela não deixa de funcionar, ela não deixa de existir em função de uma eleição. Tá? E ela teve uma participação muito efetiva agora no coronavírus. Então, você querer impedir de eu citar, de falar o nome da Samel, é um grande absurdo, porque a Samel faz parte da minha história. Eu, com 15, 16 anos, eu já trabalhava lá. Então, ela faz parte da minha história. Então, e ela é 100% privada. Então, essa decisão também já foi refeita, porque não tinha cabimento. Isso faz parte mais das estratégias políticas dos adversários para tentar desestabilizar. Mas, no entanto, nós queremos ouvir propostas, nós queremos ver história e quem tem condições de mudar a cidade de Manaus, de mudar a vida das pessoas, de mudar de verdade, com novas ideias, com novos projetos. Então, isso faz parte, essa guerra jurídica faz parte de toda eleição. Então, nós nos defendemos no foro competente e ganhamos essa ação. Nas suas propostas, o senhor propõe a construção de vários hospitais, centros de tratamento, inclusive para dependentes químicos, várias instituições assim mesmo, e são serviços que de fato a população precisa, mas o que muitos candidatos que apresentam as propostas aqui não apresentam é o custo disso. Então, quanto custa para construir esses hospitais? Quanto deve custar a manutenção desses locais? Olha, a saúde na cidade de Manaus, ela passa por vários problemas. Da cobertura, que é baixa, e também, infelizmente, de filas quilométricas para exames, consultas especializadas e hospitais para as cirurgias, principalmente aquelas cirurgias eletivas que você pode marcar. O orçamento da prefeitura para a saúde é mais de R$1 bilhão. Tá? E, infelizmente, nós somos o lanterninha em recebimento de recursos do SUS. Per capita, nós somos o último lugar. E isso nós temos que modificar, nós precisamos trazer mais recursos do SUS. O que é que nós estamos propondo para a saúde? É levar a rede básica para 100% das pessoas que precisam e necessitam exclusivamente do SUS, fazer os CAIS, Centro de Atenção Integral à Saúde, que são unidades onde vai ter ambulatório de especialidades e exames, tanto laboratoriais quanto exames de imagem. E Manaus poder ter o seu primeiro hospital municipal para fazer as cirurgias. Cirurgias é exemplo de uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia, que pessoas passam meses, anos na fila sem conseguir fazer. O que nós precisamos fazer? É fazer com que as gorduras da prefeitura sejam sanadas. Nós temos um projeto e uma missão de diminuir em 50% o custeio da máquina, do custeio total. Como é que nós vamos conseguir isso? Nós temos preços muito altos. Todas as compras da prefeitura têm preços acima do mercado. Há muita ineficiência
e há muito desperdício. Então, nós vamos diminuir, diminuir aquilo que não é prioridade, aquilo que não é prioridade, aquilo que está sendo feito, poder fazer mais e melhor com menos recursos, e poder ter prioridades. Vou dar um exemplo para você. A Prefeitura, ano passado, gastou, em 2019, 131 milhões com propaganda. 131 milhões. E aí nós vamos para o outro lado. Não gastou R$1 no Fundo de Combate às Drogas. Gastou um milhão e pouco no incentivo a micro e pequenas empresas. Gastou 20 milhões com o incentivo à juventude, ao esporte e ao lazer. Então nós temos que diminuir as despesas. Te dou um outro exemplo. O custo por parto da maternidade Moura Tapajós é o dobro do que um plano de saúde paga para um hospital particular. Então, primeiro nós temos que fazer o dever de casa, colocar os serviços para os valores de mercado. Quais são esses valores do parto especificamente, você sabe? Fica em torno de R$20 mil. Cada parto na Moura Tapajós. E na iniciativa privada, que o plano de saúde paga em torno de 10, ou até às vezes menos, dependendo do volume. Então a gente precisa corrigir isso. Corrigindo isso, nós vamos ter recursos para poder fazer isso. E todos esses serviços, a gente pode credenciá-los ao SUS e, ao produzir mais, você automaticamente vai receber mais. Esse hospital será de 150 leitos, com capacidade para até 1.500 cirurgias. Cirurgias de pequeno porte e de médio porte. Esse hospital, ele custará a sua manutenção anual algo em torno de R$70 milhões. Isso representa menos de 7% do orçamento da Censa. E, sem dúvida nenhuma, vai cumprir um grande papel para a saúde pública e podendo fazer com que pessoas que estão nas vergonhosas filas possam ter um atendimento, mas um atendimento digno e com tecnologia. Nós queremos poder implantar no serviço público videolaparoscopia, porque são cirurgias mais rápidas com uma recuperação melhor. Mais rápida, em 24 horas, o paciente pode ter alta de uma vesícula, por exemplo. E aí vai ter mais rotatividade de leitos. Então, Manaus tem condições financeiras para fazer. Nós precisamos buscar recursos também do governo federal para transformar e deixar a saúde pública como um exemplo. Hoje nós somos exemplos fora, como o campeão em câncer de colo de útero, o campeão em tuberculose, em hanseníase. A gente precisa mudar. Malária e tantas outras doenças. Então nós precisamos mudar essa realidade, e mudar essa realidade com muitos investimentos nessa área que é de vital importância, que é a área da saúde. Candidato, o senhor prevê a construção desse hospital em 180 dias, porém, o orçamento para o ano que vem já está definido pelos vereadores e pelo prefeito dessa atual gestão. Como é que isso vai ser feito? E outra coisa, as unidades básicas de saúde hoje não conseguem atender a população como um todo. E os números são bem diferentes, né? Alguns dizem que a cobertura é de 50%, 60%, 60% da população. O que vem primeiro? Resolver esse problema de atenção básica, que a gente sabe que tem unidade básica de saúde que sequer tem um ventilador, ou construir um hospital? Olha, a saúde a gente precisa trabalhar de forma integrada. A rede hoje, ela no papel tem 62%. No papel. A efetividade é muito menor. É comum um paciente procurar uma unidade e receber uma seguinte frase: olha, você não é da área de abrangência. Ou então, acabou as fichas para você atender. Então, se nós não tivermos a porta de entrada, nós não vamos poder ter o acesso à saúde. Se tiver só a porta de entrada e o paciente receber uma solicitação de um exame ou uma consulta e tiver que marcar pelo CISREG e demorar meses e meses, o que vai acontecer? Ele não vai dar continuidade ao tratamento. E a doença, ela não espera. Então, nós precisamos trabalhar de forma integral, e poder oferecer à população uma condição melhor de saúde pública. Então, nós vamos trabalhar em várias frentes na saúde para poder oferecer. Como Manaus não pode esperar para tantas outras ações.
né? Os desafios da saúde são grandes e precisam ser enfrentados. Mas nós temos outros desafios, segurança pública, que os últimos prefeitos, e isso já vem aí ao longo de 30 anos, Manaus teve praticamente 3 prefeitos, eles disseram e fizeram a população acreditar que segurança pública era só um problema do governo do estado, e não é. Né? Em todas as capitais, a guarda municipal pode ser armada, pode ser bem treinada, pode ter viatura, a gente pode usar tecnologia a serviço da segurança pública, é poder ver a questão da infraestrutura da cidade, educação, esporte, lazer, enfim, é poder trazer à população oportunidades. Né? Da pandemia ela trouxe um grave problema de saúde, mas trouxe também grave problema social e grave problema econômico. Precisará da próxima administração competência para fazer uma reestruturação econômica da cidade de Manaus, né? Do diversificar a nossa economia, poder produzir mais aqui em Manaus produtos do nosso dia a dia, incentivar a micro e pequenas empresas, fazer com que a prefeitura também compre dos micro e pequenos empresários para ser uma forma de fomentar essas pequenas empresas. Enfim, é poder trabalhar por Manaus. E embora o orçamento seja feito por essa prefeitura e por essa legislatura, nos orçamentos do Amazonas e da prefeitura tem uma cláusula que diz o seguinte, que você tem um percentual, no caso do estado, que é de 40% para fazer remanejamento ou suplementação. Então, nós vamos ter, né, no que adequar, se assim Deus nos permitir, lógico, nós vamos ter que adequar o orçamento a uma nova realidade, né, a novas prioridades para a Prefeitura de Manaus. Em termos de segurança pública, hoje nós temos uma realidade que nem os patrimônios públicos da cidade de Manaus são guardados. Qualquer um, como acontece de forma costumeira, pode entrar e furtar e depredar o patrimônio público. Qual é a sua ideia de atuação dessa guarda municipal? Será armada? Olha, a segurança pública na cidade de Manaus, pela população, é quase zero. Para você ter uma ideia, foi destinado 0,45% para a segurança pública, menos de 0,5% do orçamento. Tá? Então, como nós queremos fazer? É fazer com que a segurança seja uma responsabilidade também da prefeitura. Tá? Guarda municipal armada e treinada. Nós vamos fazer concurso público, mas enquanto o concurso público não for realizado, porque leva um tempo, nós vamos convocar policiais militares nos dias de folga, porque tem muitos policiais nos dias de folga que eles estão fazendo bico para empresas, bico para outras pessoas. Nós vamos trazer para complementar e fazer com que os dois trabalhem em conjunto. Seria uma espécie de legalização desse bico, porque hoje o policial ele não pode ter uma outra atividade, sim, constitucionalmente, né? Mas é uma realidade, tá? É uma realidade. Isso é um termo de cooperação técnica entre a Polícia Militar e a Prefeitura remunera. Né? Porque hoje tem escalas que o policial fica 72 horas de folga. Né? E aí ele faz outras atividades, essa é uma realidade. Então nós queremos poder também trazer a tecnologia. Tem muitos assaltos em ônibus. Né? Poder colocar câmera de reconhecimento facial, poder colocar botão de pânico, poder fazer com que as câmeras também estejam na cidade, é usar a tecnologia para a segurança pública e ser um órgão auxiliar na segurança pública. Há 2 anos atrás, praticamente, o governo federal criou o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que é mais ou menos um modelo do SUS, que é para quê? Para unificar as ações. Né? As ações da Polícia Federal, da PM, Polícia Civil e das guardas municipais. Né? E também criou um Fundo Nacional de Segurança Pública para financiar muitas ações, inclusive das forças policiais dos municípios. Tá? Então nós vamos poder criar a Secretaria Municipal, ter um Plano Municipal de Segurança Pública para ter acesso também aos recursos vindos do governo federal. Hoje Manaus recebe 0.
mas também não entrou com nenhum projeto, não solicitou nenhum projeto e não faz a segurança do município ser também uma responsabilidade da prefeitura. É possível, em várias capitais, em várias grandes cidades e em cidades pequenas também, a prefeitura tem um papel fundamental na segurança pública. E se Deus nos permitir ser prefeito de Manaus, nós não vamos ser omissos e não vamos cruzar os braços, porque essa omissão fez com que Manaus fosse a 6ª capital mais violenta do país. Então nós precisamos agir e agir rápido. A gente está aqui na Ponta Negra, consigo ver ali a praia, a orla. E dentro do seu plano de governo há a previsão da construção de áreas como essa, nas zonas norte e leste da cidade. Onde seria construída a Ponta Negra da zona norte e leste? Manaus hoje tem 2.200.000 habitantes. Manaus hoje é a maior metrópole, a maior capital do norte e da Amazônia brasileira, né? E é, sem dúvida nenhuma, mais importante. Então nós precisamos criar e fazer com que esses espaços também possam servir de espaços para o turismo, para alavancar o turismo. Nós temos um projeto chamado Visite Manaus, que é uma estratégia para trazer tanto estrangeiro quanto brasileiros para conhecer a cidade de Manaus e também poder fazer, né, com que Manaus ofereça condições de lazer. Né? Nós temos isso aqui, é maravilhoso, é lindo, né, e que pode e deve ser utilizado por todos, sem exceção. Então a Ponta Negra, ela é um cartão postal da nossa cidade, que tem que ser preservado, tem que colocar alguns serviços, e tem a Ponta das Lajes. A Ponta das Lajes é onde tem o encontro das águas. E é uma área belíssima que está totalmente abandonada. Ali tem um projeto do grande arquiteto Oscar Niemeyer, que foi feito há muitos anos atrás e foi o último projeto do Oscar Niemeyer em vida. Então, aquele projeto ele pode dar um destaque muito grande para a cidade de Manaus no mundo inteiro e poder transformar aquela área, né, para que a Zona Norte e a Zona Leste tenham um acesso mais rápido e transformá-la numa nova Ponta Negra, tá? Que traga condições, que traga entretenimento, que a pessoa possa utilizar e também ser um grande cartão postal para o turismo. Então, acho que a Ponta das Lajes e esse projeto do Oscar Niemeyer é algo que a gente precisa executar, né, de transformar aquele lugar em um espaço belíssimo para a cidade de Manaus. Dá para fazer em 4 anos lá, o senhor acredita, esse projeto? Acho que sim. E a gente pode buscar recursos também do Ministério, né, do Ministério do Turismo. Nós precisamos ter uma estratégia para buscar recursos. Manaus é o único estado, o Amazonas é o único estado que arrecada muito mais recursos federais, impostos federais, do que recebe. O Norte e Nordeste todo, tá? É o único lugar do Norte e Nordeste que arrecada mais do que recebe. Só que os nossos índices de qualidade de serviço ou de qualidade de vida, IDH, não são diferentes do Maranhão, não são diferentes do Piauí. Então a gente precisa estar habilitado e nós precisamos fazer com que os recursos do governo federal possam vir mais para Manaus, para ajudar no orçamento de Manaus e poder fazer transformações verdadeiras do que Manaus precisa e do que Manaus merece. E por falar em transformação, outro setor que precisa de transformação é o transporte coletivo da cidade de Manaus. A população enfrenta problemas gravíssimos, inclusive nesse momento em que nós estamos fazendo essa gravação, a gente enfrentando esses problemas. No seu plano de governo, está registrado que a partir da última intervenção feita pela prefeitura no sistema, os empresários passaram a enfrentar dificuldades financeiras, que impediu eles de fazerem investimentos. Acontece que essas dificuldades já existiam antes da intervenção, a falta de investimento e os problemas. O que o senhor deve fazer para melhorar essa realidade? Na verdade, a intervenção não houve nenhum ganho para a população, muito pelo contrário. Só no período da intervenção foram 65 milhões de subsídios. Fora o que foi recolhido,
a Prefeitura colocou mais de 65 milhões de subsídio. Nos últimos meses foram mais de 300 milhões. Tá? E aí é uma pergunta que fica, o que melhorou? Não melhorou nada. Nós temos um sistema de transporte ruim, com ônibus velhos, falta segurança, né, com falta de segurança, e temos um grave outro problema que é o trânsito. Então, para você ter um transporte que ande, você também tem que ter um trânsito que ande. Essas empresas, elas estão aí há 40 anos. Mudam de CNPJ, mudam até de nome das empresas, mas é o mesmo grupo empresarial que comanda há 40 anos esse sistema. O que a Prefeitura precisa fazer? Fiscalizar, fazer cumprir o contrato, cobrar qualidade de serviço. E aquela empresa que não prestar um serviço de qualidade, ela tem que sair. Ela tem que sair. As empresas estão aí há 40 anos reclamando, dizendo que não ganham dinheiro, mas, no entanto, não saem. Então, se eles não ganham dinheiro, então que vá para outro lugar e dê espaço para quem queira trabalhar e prestar um serviço de qualidade. E, para isso, é preciso ter independência. Tá? Ter independência e ter coragem para enfrentar. A nossa candidatura, graças a Deus, ela é composta por partidos que têm Manaus em primeiro lugar. Nós não recebemos um centavo de donos de empresa de ônibus e nem queremos, porque qual é a moral que nós haveremos de ter, né, se assim Deus nos permitir, se nós formos financiados por empresas de ônibus? Então nós não recebemos financiamentos nem de empreiteiras, de pessoas que estão ligadas ao sistema de transporte ou que esteja ligado a qualquer tipo de governo, tá? Para que a gente possa ter a independência necessária para enfrentar e resolver. E uma coisa eu deixo muito clara aqui, quem não prestar um bom serviço à população vai sair, porque é uma concessão pública e a concessão prevê qualidade de serviço público. Quem não prestar qualidade vai ter que sair do sistema e dar lugar para quem queira trabalhar. Candidato, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Quero lhe agradecer por ter participado do nosso café. E os próximos 3 minutos são para que o senhor possa falar diretamente com com o telespectador, seu possível eleitor, suas considerações finais. Fique à vontade. Olha, eu quero agradecer a você, telespectador, que está aí nos dando a honra de ver a nossa entrevista, de ter um pouco das nossas propostas. E eu quero poder fazer por Manaus aquilo que não foi feito e o que Manaus merece. Nós acreditamos que Manaus pode ser uma cidade muito melhor. Eu quero poder colocar toda a minha experiência de vereador, a minha experiência de deputado estadual pelo 5º mandato, a minha experiência na área empresarial, lá com o Pronto Socorro e Hospital dos Acidentados, com o ProSaúde, com a SAMEL. Quero poder colocar a minha juventude, a minha força de trabalho para transformar a vida da população da cidade de Manaus. É poder investir pesado em saúde pública, que é um direito de todo cidadão ter uma saúde pública com dignidade. É poder investir em segurança pública, é poder investir em infraestrutura, é poder investir em áreas de lazer, de esporte, cultura, é poder fazer de Manaus uma cidade mais justa, uma cidade mais humana e uma cidade que possa trazer oportunidades do cidadão poder trabalhar e, através do seu trabalho, levar dignidade para a sua casa. É poder criar alternativas econômicas no turismo, de indústrias de bens não duráveis e semiduráveis, aqueles bens que nós consumimos no dia a dia. É poder fazer com que essa nossa grande Amazônia brasileira, que os nossos produtos que podem ser transformados em medicamentos fitoterápicos, que podem ser modificados por cosméticos, essa indústria da beleza que mais cresce, é poder fazer por Manaus uma Manaus diferente, uma Manaus que possa trazer um futuro melhor para a sua gente. E um futuro melhor passa pelos seus governantes, passa por proposta, por ideias e, acima de tudo, por compromissos verdadeiros com o futuro da cidade de Manaus. E eu quero poder pedir a oportunidade
a oportunidade de você, cidadão e cidadã da cidade de Manaus, que quer uma cidade melhor, que quer mudanças, mas mudanças verdadeiras, que quer um futuro melhor para os seus filhos, com educação de qualidade e uma cidade que possa abraçar a todos, sem exceção. Então eu quero poder pedir um voto de esperança, poder pedir um voto de confiança, para agora, no dia 15 de novembro, nós votarmos no 55. No 55 de Ricardo Nicolau e Dr. George Lins, para transformar e mudar de verdade a nossa Manaus. Candidato, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Com essa entrevista com o candidato Ricardo Nicolau, a gente encerra esse espaço que a TV A Crítica e que o Manhã no Ar abriu para que você, caro amigo telespectador, pudesse conhecer as propostas, pudesse conhecer quem são os candidatos nesse momento aqui no quadro Café no Ar, que a gente inclusive retomou aí durante esse período de pandemia que estivemos parados, né, Denise? Aqui a ideia é que todos possam ser ouvidos de forma democrática, né? A gente bem sabe que nem todos têm tempo, que o tempo é igual, na verdade o tempo é muito diferente entre um candidato e outro, e por isso a gente decidiu abrir os 30 minutos de forma igualitária para que todos os 11 candidatos pudessem expor as suas ideias e trazer todos os fatos que aconteceram e acontecem nesse pleito. Você continua acompanhando a cobertura das eleições aqui no Manhã no Ar.